Oi, time! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Empreenda. Eu sou a Bruna Alice, sua host, e hoje a gente vai falar sobre um tema que com certeza atravessa a vida de muita gente, especialmente de quem empreende, que é a ansiedade. Se você vive acelerada, com a mente sempre cheia, preocupada com o futuro, com 1000 abas abertas na cabeça, se você é essa pessoa, esse papo é para você. Mas antes da gente começar, eu quero lembrar que esse episódio faz parte de um movimento muito especial que a gente criou, que é a comunidade Pílula de Desenvolvimento. Uma comunidade pensada para ajudar mulheres como você que querem se desenvolver como pessoa, como empreendedora e como ser humano. Lá você tem todo mês uma aula exclusiva com uma convidada incrível, além de vários bônus e um espaço seguro para trocar, aprender e crescermos juntas. E o melhor de tudo é que o acesso anual, que custa R$ 324, está saindo por apenas R$ 27 nesse ano de lançamento. Então, corre, porque é realmente uma oportunidade surreal. E para esse papo tão necessário, eu trouxe uma pessoa maravilhosa. Ela é psicóloga, criadora de conteúdos incríveis que ajudam muitas mulheres na internet a entenderem sua mente e viverem de forma mais leve e equilibrada. E agora eu vou chamar a Lígia para o nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Lígia, ao podcast Empreenda. Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Ai, eu que agradeço. Prazer te conhecer. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória mesmo. Como que você chegou até aqui, trabalhando como psicóloga, enfim, um pouquinho da sua história pra gente conhecer você um pouquinho melhor. Meu nome é Lígia Leite, eu sou psicóloga há 4 anos. Eu sou natural do Piauí, mas eu moro aqui em São Luís, no Maranhão. Eu já moro aqui, vai fazer 4 anos, porque logo quando eu me formei no Piauí, eu já vim morar aqui. Então, eu estou trabalhando tanto com o público presencial quanto online. E aí, a minha descoberta no digital se deu a partir de agosto do ano passado, que eu comecei a trazer um pouco da psicologia, recortes sobre mim também, dentro do meu Instagram profissional. Então, eu comecei em agosto aqui no Instagram. Mas já estou há 4 anos nessa trajetória, ajudando pessoas. Dentro do meu Instagram profissional, o nicho é relacionamentos. Mas isso também não me impede que eu não possa vir aqui falar sobre ansiedade. Porque quando a gente fala sobre ansiedade, não é somente ansiedade no empreendedorismo. É ansiedade na vida, né? No contexto da vida que muitas vezes as pessoas não entendem por que que eu estou ansiosa. Com certeza. Já vamos deixar aqui um gancho pra gente fazer um episódio sobre relacionamentos também. Vamos deixar aí um episódio sobre isso. Eu quis trazer aqui um pouco sobre esse tema de ansiedade, porque eu sinto... É uma coisa, assim, super comum de se falar hoje em dia. Eu sinto isso de todas as idades, todos os públicos, não importa onde eu vá, é uma coisa, assim, super comum. Eu, particularmente, sou muito fã de psicóloga, de terapia. Eu sempre falo isso, que quem nunca fez terapia não sabe o que tá perdendo. Eu acho incrível, tipo, eu faço faz muitos anos e me ajuda muito, assim, de verdade. E acho que um dos pontos principais, assim, que eu tinha muito mesmo era a ansiedade. E foi exatamente com, né, um acompanhamento assim que me ajudou bastante. Mas, como não sou nenhuma especialista para falar sobre o assunto, quis, né, trazer uma psicóloga aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. E eu queria começar aqui o nosso papo com uma coisa assim, uma pergunta muito básica. Mas afinal, o que é a ansiedade? O que você pode falar pra gente que é a ansiedade? E onde que ela deixa de ser algo natural e passa a ser um problema? Porque eu sei, né, eu já li várias vezes sobre isso, que todo mundo é ansioso, é normal, faz parte da gente, só que existe a ansiedade normal e a ansiedade que se torna realmente um problema. Então, queria que você explicasse pra gente um pouquinho sobre isso. Pronto, perfeito. Então, como eu até falei, né? Você já se pegou sem nem saber explicar o porquê estava ansiosa, Sim, né? com certeza. Muitas vezes as pessoas se sentem ansiosas, mas elas não conseguem explicar. Então, a ansiedade, ela
Vem através de o quê? Dependendo do contexto. Vamos dizer em situação de uma apresentação de trabalho, né? Que às vezes aquela pessoa fica ansiosa. Uma entrevista de emprego. Então, isso são coisas onde naquele momento é normal. Uma Sim, apresentação, numa entrevista de emprego, tomar uma decisão importante. Ou seja, é uma ansiedade passageira. sim, Porque naquele momento você está sendo exposta em uma situação onde você não tem costume. Então, nesse momento, é uma ansiedade passageira. E aí, de repente, você começa a observar que a ansiedade, ela não só é mais nesses eventos, nessas coisas simples. Ela já se torna algo mais vigilante no sentido de você manda uma mensagem para uma pessoa e querer que a pessoa responda de imediato. Você já fica em alerta e isso já começa a te pesar mais. Você respondeu um e-mail ou a pessoa te respondeu um e-mail. Então, são coisas simples, mas que no nosso cotidiano, como temos uma vida corrida, isso às vezes faz com que não enxergue o óbvio, né? Não entenda o porquê está sentindo. Então, o que é a ansiedade natural? A ansiedade natural é aquela que nos protege do perigo, como essa que eu falei, de apresentação, de uma entrevista de emprego. Então, naquele momento, a ansiedade ela está nos preparando para a ação. Por quê? Porque ela age como uma forma vigilante de algo novo que sim. você vai vivenciar naquele momento. Então, quando a gente traz pro empreendedorismo, que é o caso de hoje, da live de hoje, né? Então, dentro do empreendedorismo, quando você está começando, você está o quê? Você não tem tanta certeza das coisas, você tem incerteza. Então, tudo parece não fechar. Quando eu Você sente que não vai dar conta. Eu lembro que quando eu comecei pra eu fazer uma live, era, nossa, maior ansiedade. Eu ficava, tipo assim, muito nervosa, porque, meu Deus, era diferente, era novo. Então, um exemplo é esse também da live. Ou seja, é uma situação que você estava passando que você não tinha vivenciado ainda. Então, é uma ansiedade natural. Por quê? Porque os resultados, eles não chegam como você queria. E talvez, antes de você fazer a live, talvez tu se perguntou, e se não der certo? E se eu travar? Sim, Então, isso é uma forma de você já se questionar, porque junto da ansiedade você também está com medo. sim. Então, o foco é o medo e não a solução. Então, você começa a se questionar: e se der errado? E se eu não der conta? E se ninguém comprar o meu produto? Quando a gente traz aqui falando sobre o empreendedorismo, né? Se for um produto, um serviço, e se o meu produto não for bom quanto o do outro? Sim. Então, quanto mais a pessoa se preocupa, menos ela age. Isso por conta do excesso também de pensamentos. É muito importante trazer o medo. Por quê? Porque o medo e a ansiedade, eles estão interligados. Então, e o que seria o medo? O medo seria sentir algo real e imediato. Então, um exemplo, uma pessoa que tem um medo de aranha. Uma pessoa que tem um medo de aranha e ela vê só a teiazinha da aranha, nem a aranha em si, só a teia dela, ela já vai achar que ali vai ter um monte de aranha. Sim. E às vezes ela não vai nem querer entrar na casa, ela não vai nem tentar, porque ela não sabe se a aranha tá lá. Mas ela também não vai arriscar. Justamente por quê? Porque ela está com medo. Então, o medo e a ansiedade, eles andam juntos. Por quê? Porque se uma pessoa sofre por algo que ainda nem aconteceu, Ela tá com acaba medo. que ela insiste em trazer para os pensamentos, para a mente mesmo, que a aranha pode estar ali sim, então é melhor eu ficar aqui. Com certeza, muito. Eu, assim, acho muito real isso do medo e acho que eu, por exemplo, eu sou muito. Vou contar um pouco da minha experiência assim, com a ansiedade, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar para o futuro e fazer planos e pensar e planejar e me organizar e pensar onde eu quero chegar, enfim. E eu tô sempre olhando para o futuro. Só que passou
teve um momento assim no qual eu olhava para o futuro e parecia que eu só conseguia ver o negativo de tudo, sabe? Como se tipo tudo fosse dando, tudo pudesse dar errado, tudo que podia dar errado e parece que eu esquecia tudo que estava dando certo, tudo que estava indo conforme, né, eu queria. Sabe aquela, não sei se você já viu essa reflexão, mas tipo assim, quando você era criança, quem você queria ser. Daí você olha pra você hoje, você é quem você queria ser quando criança. Só que hoje você quer ser outra pessoa. E daí é um processo até você chegar nessa nova, enfim, nessa nova realidade. E eu tinha muito isso de realmente medo, né? Eu, parando para pensar aqui de você falando, é o medo de não dar certo, é o medo de não ser da forma que eu queria e principalmente eu acho que eu ficava contando muita história na minha cabeça. História que, tipo assim, ó, não aconteceu, não vai acontecer. Você cria a história na sua cabeça e já começa a ficar nervosa. Pra mim é um pouco disso que é a ansiedade não natural, né? Acho que é super natural. Tipo, imagina que você vai sair de férias e você vai fazer uma super viagem. É óbvio que você vai estar ansiosa, legal, super divertido. Todo mundo quer isso, super legal. E quando chega lá, já passou a ansiedade, porque é uma É, ansiedade passageira. exatamente, mas eu sentia muito e eu sentia também às vezes uma ansiedade como se fosse uma angústia que eu não sabia nem porquê, nem tinha tipo, ah, sei lá, tô ansiosa por causa de tal coisa. Não, nem tinha um porquê. E daí parece que, como não tinha um porquê, eu ficava tentando criar na minha cabeça o porquê que eu tava sentindo daquele jeito e ficava criando mais coisa ainda, sabe? E uma coisa que eu aprendi muito na minha terapia, pelo menos, é perceber, por exemplo, gatilhos, assim. Então, coisas, não sei nem se eu gosto de usar a palavra gatilho, mas assim, coisas que de repente me despertam isso, né? Então, eu consigo ver hoje, né, na minha rotina, algumas situações. Vou dar um exemplo muito clássico, que assim, mudei bastante, eu uso para trabalhar, então não tem coisa que não tem como fugir, mas ficar na internet, no Instagram, a cada segundo do meu dia é um negócio que me deixava muito ansiosa, muito. Então percebi isso, já falei, não vou parar, tipo, eu vou entrar quando for para trabalhar mesmo, quando eu precisar postar um story, quando eu precisar postar um post, enfim, mas eu não vou ficar no Instagram ali perdendo tempo a Sim. cada segundo, sabe? Eu fazia tipo assim, tô trabalhando, um arquivo tá carregando, ele vai, sabe quando tem aquela barrinha que tá carregando e tá tipo em 10%, 20%. É só você esperar, não demora um minuto pro negócio carregar. Eu abria meu celular pra ver nada, porque eu não precisava ver nada. Só pra rolar no feed. Só pra rolar no feed. Isso me deixava ansiosa, porque isso me trazia várias coisas pra cabeça. Eu via fulano que tá viajando, fulano, sei lá, briguei com meu namorado, mas fulano tá num relacionamento super feliz. Nossa, o trabalho aqui tá um saco, mas fulano tá viajando. E daí aquilo se transformava numa super, assim, ansiedade pra mim. Não só isso, né? Várias coisas. Mas eu queria perguntar pra você, assim, se você né, poderia dizer quais são alguns gatilhos comuns, assim, que você consegue enxergar que as pessoas têm, assim, que podem causar ansiedade. Às vezes alguém aqui consegue se identificar. O da rede social eu acho que é um bem forte. Não sei se tem mais algum. Sim, eu já ia falar que esse da rede social é bem forte. E muitos que você falou, pacientes meus também relatam a mesma coisa. Aham. Uhum. Esse da rede social é o principal, mas também algo que os meus pacientes relatam é relacionado à procrastinação. A Aham. gente, um exemplo, uma paciente minha tinha um TCC para terminar, Ai, sim. mas ela não conseguia sentar para organizar os artigos. Ela pensava, tinha muitos pensamentos acelerados, como montar. Então, tinha até já os casos clínicos também, mas só faltava procurar os Fazer. artigos. Aham. Isso, né? Então, outro ponto importante, né, que a ansiedade alimenta a procrastinação. Sim. Então, quando você se sente ansioso demais com uma tarefa, por medo de errar, por achar que não vai dar conta, por medo de ser julgada, dependendo do contexto também, então o que é que tende? O corpo tende a fugir dessa atividade. Ah, eu não vou fazer, não, vou deixar para depois. E vai deixando para depois. Então, quanto mais você adia, mais você fica ansiosa. Porque se for um exemplo, o TCC tem prazos. Então, você vai adiando e quando o prazo estiver perto, você vai ficar mais ansiosa. Então, é como se fosse um ciclo silencioso. Então, a ansiedade, o medo de agir, aí vem quem? A procrastinação, que depois vem a culpa
Porque você poderia pensar, oh, mas se eu já tivesse feito, eu não estaria assim hoje. Então vem a culpa logo em seguida e que vem mais ansiedade. Por isso que é importante você também se observar, olhar para os seus comportamentos. Tá, por que que hoje eu estou ansiosa? Porque nenhum comportamento é do nada. Você não fica ansioso do nada. Tudo tem um motivo. Quando tu trouxe das redes sociais e do futuro, eu lembrei muito assim que talvez o teu pensamento no futuro seja de algo que pode acontecer como não pode. Mas Sim, tu se apega mais ao futuro do que ao que tu tá vivendo hoje, sim, né? muito. E que sendo que hoje é algo que tu sempre desejou quando criança, né? Sim, Hoje talvez tu já conquistou tantas coisas que talvez nem pensou que conseguiria. sim, com certeza. Mas eu concordo muito. Isso. Então, quantas vezes, né, quando a gente traz para o empreendedorismo, quantas vezes eu ou você já deixamos de gravar um vídeo, de fazer uma live, justamente por se sentir travada? Sim, E isso é muito real, porque eu também já me senti assim, né? De quando eu comecei aqui no Instagram, eu tinha muita vergonha de falar, de fazer live. Só que o que eu pensei, como é que eu vou quebrar esse ciclo? E como é que a gente quebra um ciclo disso? De reduzir, não é curar, não, reduzir. Por quê? Porque a ansiedade, ela sempre vai estar presente nas nossas vidas. Sempre vai estar. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai estar no novo. Mudança de cidade, mudança de emprego. Ai, não quero mais fazer esse curso, vou cursar outro. Então a nossa vida ela está em constante movimento. Vou terminar um relacionamento. Pronto, agora estou pronta para começar outro relacionamento. Então, todas essas situações nos causam ansiedade. Então, como reduzir? E como foi que eu também reduzi a minha vergonha? Eu reduzi a minha ansiedade. Foi eu trazendo a atenção para o momento presente. Você trazer, em vez de você pensar, e eu sei que isso é muito difícil, mas em vez de você pensar, e se der errado? Mas você também pensar por outro lado. Eu posso fazer isso agora, eu posso ver como vai ser e depois eu posso melhorar. Se eu não gostei de alguma coisa, se eu não gostei de uma fala minha na live, ou então eu acho que eu tenho que estudar mais, eu preciso melhorar nisso. Então, é você trazer tarefas pequenas para dentro da sua vida, uma de cada vez, você dá clareza para aquilo. Então, hoje eu quero fazer uma live. Então, eu vou me organizar para fazer uma live. Eu vou fazer um roteiro. Eu vou escolher se vai ser eu sozinha, se eu vou chamar uma convidada, um convidado. Então, é você justamente trazer previsibilidade. Então, de tarefas pequenas. E aos poucos, isso vai virando um hábito. E a ansiedade vai diminuindo, porque quando você perceber, você, olha, nem senti ansiedade naquele momento. Eu consegui. Então, outra coisa bacana que eu faço também na minha vida pessoal e que eu sempre falo para os meus pacientes é você anotar as prioridades em um papel, em um bloco, no celular. Eu gosto mais de papel porque eu consigo visualizar melhor. eu também. E é algo que é até melhor de você escrever num papel, porque como tá tudo misturado na sua cabeça, às vezes você tá resolvendo várias coisas ao mesmo tempo que você se desorganiza. Então isso vai te deixando mais ansiosa. Então é muito melhor você escrever em um papel, porque você escreve as suas prioridades e você lista. Hoje eu posso fazer isso. Amanhã eu faço essas outras coisas. Então você organiza as suas ideias e você enxerga o que realmente importa naquele momento. Porque é entender que você não dá conta de tudo. Dentro do meu processo mesmo de vida pessoal, hoje eu tenho uma maturidade, uma tomada de consciência muito grande daquilo que eu dou conta e daquilo que eu não dou conta. Porque quando você percebe isso, se torna uma rotina tão leve, tão estruturada, de você realmente aprender a dizer não para aquilo que você não consegue fazer naquele dia.
Não, hoje eu não posso. E como é difícil, às vezes as pessoas também falarem não, né? Não, hoje não dá conta, hoje eu não consigo. Mas amanhã, tentar amanhã, fazer amanhã. Sim, pegando assim alguns ganchos, né, de algumas coisas que você falou, eu converso muito aqui no perfil com os meus seguidores, com as minhas alunas, enfim, sobre organização, né, sobre planejamento, organização de rotina, e realmente foi isso que mudou muito, tipo, a minha vida em relação à ansiedade mesmo. Há outros aspectos também, sei lá, conseguir cumprir as minhas metas e conseguir, enfim, e caminhar na direção que eu tenho vontade, né? Mas em relação à ansiedade, foi uma coisa que mudou muito, porque primeiro, me dá uma leve sensação de controle sobre o que estou fazendo. E outra coisa também que acontece muito é aquilo que você comentou da procrastinação, né? Não é só com a procrastinação, eu acho que esse ciclo da ansiedade é um ciclo que acontece com muitas coisas, né? Tipo, eu já me peguei várias vezes numa sensação assim de, nossa, eu tô nervosa, nossa, eu tô ansiosa, nossa. E daí eu sempre lembro de algumas pessoas tentando ajudar e falar, não, mas pensa nas coisas positivas, pensa em tudo que você tem de bom, só que daí eu Só que é difícil, isso, só que daí eu sabe? tentava pensar nas coisas que eu tinha de bom, eu falava, nossa, mas era pra eu estar feliz, por que que eu não tô feliz? Daí eu me culpava por eu não estar feliz, porque, tipo, era pra eu estar feliz, mas eu não tava feliz, e daí gerava uma super frustração, e isso também acontece com a procrastinação e tudo, né? E essa dica que você deu de dividir as tarefas em atividades menores é a minha dica ever pra todo mundo, tipo, você precisa fazer o TCC. Gente, o TCC é um negócio enorme, você não vai sentar um dia e Sim. fazer o TCC inteiro, não existe. O que você vai fazer? Você vai pesquisar o tema num dia, no outro dia você vai pesquisar uns artigos, no outro dia você vai ler uns artigos, daí no outro dia você vai escrever um pouquinho, no outro dia você escreve mais um pouquinho, e eu faço isso com tudo. Então, por exemplo, nossa live, vou dar um exemplo exatamente do nosso podcast aqui. O que eu faço? Eu penso num tema, ok, pensei num tema. Daí eu vou pensar numa convidada, penso numa convidada, convido a convidada, monto o roteiro. Daí depois que eu monto o roteiro, eu mando pra convidada. Daí a gente alinha, daí a gente faz. Tá vendo? São vários passos. E cada passo eu faço em um momento. Porque quando você faz qualquer coisa, você já sente que você tá caminhando. Tipo, não, meu podcast vai sair, porque eu já chamei a convidada. Já defini o tema, fiz alguma coisa. Então, alguma coisa já tá melhor que nada. Então, eu acho que isso, sim, me ajudou muito, muito mesmo. E uma pergunta que eu queria fazer pra você é assim, ó. Até que ponto é verdade que a organização ela ajuda na ansiedade ou até que ponto ela de repente pode até atrapalhar? Porque eu penso que quando você quer colocar tudo em caixinha, daí alguma coisa sai fora da caixinha, pode até te deixar mais ansiosa, sabe? Assim, então hoje era para eu ter feito X, Y, Z, eu só fiz X. E agora, meu Deus, fica ansiosa porque era para ter feito mais coisa. Enfim, até que ponto você acha que ajuda ou até que ponto não, calma, não dá para organizar tudo, sabe? Assim. Quando você falou da ansiedade, do fato de ter controle, né? Realmente,